pessoal, estamos começando a nossa primeira edição do nosso podcast À Luz da Lei e hoje traremos um assunto muito importante. Iremos falar sobre o MST, a política de reforma agrária e a importância do INCRA em sua função social. Então fiquem com a gente. Iremos dar início com a origem da reforma agrária no Brasil. A concentração de terras no Brasil, ela teve raiz no período colonial, especialmente no sistema de capitanias hereditárias e no sistema Seis-Marias. A terra era distribuída de forma concentrada, privilegiando a elite. A Lei de Terra de 1850 reforçou essa desigualdade, ao exigir a compra como único vínculo de acesso. A reforma agrária no Brasil ela é definida pela Lei 4.505, de 64, também conhecida como Estatuto da Terra. Consiste na política pública que visa democratizar o acesso às terras, a fim de promover a justiça social, aumentar a produtividade e o desenvolvimento econômico do país, garantido na função da propriedade, está prevista na Constituição de 1988 e nos artigos 184 ao 191 do Estatuto da Terra. O objetivo principal é fazer a redistribuição de terras improdutivas, promover justiça social e garantir a infraestrutura, crédito e condições dignas aos trabalhadores rurais e aos assentados. O MST no Brasil ele foi oficializado em 1984. Esse movimento tem como principal objetivo a luta pelas terras, luta pela reforma agrária e por uma sociedade mais justa e igualitária, que também parte do princípio da dignidade humana, onde as terras são redistribuídas e as pessoas podem se autossustentar e trazer também muitos outros benefícios para o país. É importante mencionarmos que essa má distribuição de terra é um problema histórico que vem lá da colonização, o que resulta em desigualdades que afetam milhões de pessoas até o dia de hoje. O movimento MST, ele foi fundado em 1984, surgindo como uma resposta a essa situação, defendendo a reforma agrária, com o meio de redistribuir as terras. Os impactos eles incluem a fome, a pobreza rural, a migração urbana e os conflitos no campo. Além disso, a concentração de terras impede o acesso a alimentos produzidos localmente, o que gera insegurança alimentar. E dados apontam que a insegurança alimentar grave vem lá do Nordeste, do Centro-Oeste. Outro agravante é que a má distribuição mantém a pobreza em níveis elevados no campo, com a média de pequenos produtores sendo 30% menor que a urbana. O MST argumenta que a reforma agrária, ao promover esses assentamentos, eleva a renda familiar e reduz a pobreza extrema. Os estudos eles mostram que esses assentamentos têm acesso a crédito e à infraestrutura, diminuindo a dependência do trabalho precário. A falta de oportunidades no campo, ela força a migração urbana. Ela contribui para o crescimento de favelas e desempregos nas cidades. Entre 1960 e 2020, milhões migraram do campo para centros urbanos, o que relatou problemas como a habitação precária, por exemplo. O MST, ele vê a reforma agrária como a solução para reter a população rural. Com esses assentamentos, reduz a migração em até 20% em regiões afetadas. A disputa por terras gera conflitos extremamente violentos, com assassinato de líderes rurais e invasões. A CPT registra mais de 1.700 mortes por conflitos agrários desde 1985. O MST, ao ocupar as terras improdutivas, enfrenta a repressão, mas sempre impulsiona esses debates sobre a justiça social, que é a reforma agrária, que ela é vista como a forma de pacificar o campo. E esses impactos, eles reforçam a urgência de reforma agrária defendida como o MST, como uma ferramenta para a justiça social. Embora progressos tenham ocorrido, como 8 milhões de hectares redistribuídos desde 1985, esses desafios são previstos para a resistência de latifundiários.
Nesse contexto, é muito importante falar sobre o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que foi criado em 1970, durante o período da ditadura militar. No início, o INCRA ele foi criado com o intuito de colonização de terras que não foram exploradas, principalmente a Amazônia. O governo militar ele tinha interesse em distribuir colonos, pessoas que vieram de outras regiões para essas terras que não foram exploradas, para que o Estado tivesse mais controle dessas terras e também por uma questão de segurança nacional. Atualmente, o INCRA ele já não tem mais essa função de colonização, e sim ele tem uma função social para distribuir realmente terras de forma igualitária. E é importante mencionar que quando falamos sobre reforma agrária, também estamos falando sobre a função social da propriedade, que está prevista no artigo 5º da Constituição. E, segundo a Constituição, a propriedade ela tem o dever de não só atender às necessidades do proprietário, mas sim da sociedade como um todo. E o descumprimento dessa função social da propriedade pode levar a algumas consequências, como a perda da propriedade. Falando um pouco sobre o MST e a relação com o INCRA, o MST ele segue atuando como um movimento social de pressão política, provocando a ação do INCRA através de denúncias de terras que não estão cumprindo com a sua função social. A partir dessas denúncias, o INCRA avalia e executa a desapropriação e a implementação de assentamentos. E esse foi o nosso podcast À Luz da Lei. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!